Olá, professora. Meu trio é composto por eu, Júlia, José Henrique e Maria Laura. Hoje vamos falar sobre um dos conflitos mais longos e complexos do mundo. O conflito na Caxemira. Essa região tem sido palco de guerras, disputas territoriais e tensões políticas que afetam não apenas o sul da Ásia, mas tem implicações globais. E o tema é muito importante para entendermos os desafios da paz mundial. Neste vídeo, vamos explicar a origem desse conflito, as mudanças políticas e sociais que moldaram a Caxemira ao longo dos anos e as consequências desses impactos para a população local e para o mundo. Ao longo da apresentação, usaremos mapas, gráficos e imagens históricas para ajudar você a visualizar e compreender melhor os acontecimentos. A história do conflito na Caxemira começa em 1947, quando o subcontinente indiano foi dividido, criando dois países independentes, a Índia, com maioria hindu, e o Paquistão, criando como um estado para os muçulmanos. Essa divisão foi conhecida como a Partição da Índia. A Caxemira, localizada ao norte, era governada por um Maharaja hindu, Hari Singh. Desculpe-me se eu estiver pronunciando errado o nome dele, mas a maioria da sua população era muçulmana. Segundo os dados do último recenseamento, a parte paquistanesa da Caxemira conta com uma população de 4,5 milhões, enquanto a Caxemira indiana tem cerca de 2,5 milhões de habitantes. Na porção localizada na Índia, os muçulmanos totalizam 95% da sua população, distribuídos em 48% em região de Landa e quase 40% em Jammu. Quando o Paquistão tentou anexar a região, o Maharaja pediu ajuda militar à Índia. Ela aceitou, mas com uma condição. Qual seria essa condição? Que a Caxemira se unisse formalmente à Índia. Essa decisão marcou o início da Primeira Guerra Indo-Paquistanesa, que ocorreu entre os anos de 1947 e 1948. O conflito foi um dos primeiros capítulos da disputa entre os dois países, que passaram a reivindicar o território da Caxemira. Após a participação da Índia Britânica, foi criada a linha de controle, uma fronteira provisória, que dividiu a Caxemira em duas áreas principais, uma administrativa pela Índia e outra pelo Paquistão. Apesar de ter colocado um fim imediato ao conflito armado, essa solução não trouxe uma resolução definitiva para a questão territorial. As tensões continuaram ao longo das décadas. Em 1965, uma segunda guerra entre Índia e Paquistão ocorreu, seguida pela Guerra de 1971, que, embora focada na criação de Bangladesh, fortaleceu ainda mais as rivalidades entre os dois países. Além disso, em 1999, houve a Guerra de Kargil, quando tropas paquistaneses infiltraram-se na parte indiana de Caxemira. Esse conflito aumentou as tensões e deixou claro que a região continua sendo um ponto sensível. Hoje a Caxemira é uma das regiões mais militarizadas do mundo. A Índia controla Jammu e a Caxemira, enquanto o Paquistão administra Azed, Caxemira e Gilgit-Baltistão. Além disso, a China controla a área da Aksai Chin, tornando o cenário ainda mais complexo. Em 2019, o governo indiano tomou uma decisão polêmica ao revogar o artigo 370 da Constituição, que dava autonomia à região de Jammu e Caxemira. Essa mudança trouxe consequências imediatas, como protestos em massas, restrições de comunicação e aumento da presença militar. O Paquistão criticou duramente essa decisão e acusou a Índia de tentar alterar a demografia da região, favorecendo hindus em um território majoritariamente muçulmano. Além disso, grupos separatistas, como
o Hizbul Mujahideen continua operando na região, muitas vezes com o apoio do Paquistão. Esses grupos exigem a independência da Caxemira ou sua integração ao Paquistão. O conflito na Caxemira não é apenas uma questão local. Ele tem implicações globais, pois Índia e Paquistão são potências nucleares. Um conflito mais sério pode levar a uma catástrofe regional e global. A ONU, desde 1948, tenta mediar a situação, mas as resoluções que pedem um referendo sobre o futuro da REG nunca foram implementadas. Além disso, a China, que controlava a Caixin, tem seus próprios interesses estratégicos na região. Conflitos entre a Índia e China na fronteira da Caxemira, como os enfrentadores no Vale de Galvão em 2020, mostram que a situação está longe de se resolver. Por fim, os Estados Unidos e a Rússia também acompanham de forma atenta e estratégica a situação do sul da Ásia, reconhecendo que a estabilidade nessa região é de importância vital para seus interesses econômicos, políticos e de segurança global. A área, além de abrigar rotas comerciais cruciais e mercados em expansão, possui a relevância geopolítica que pode influenciar diretamente o equilíbrio de poder do cenário internacional. Conflitos nessa região poderiam desencadear desdobramentos que impactam diretamente a economia global, como interrupções no comércio de energia, fluxos financeiros e cadeias de suprimento. Ademais, a questão de proliferação nuclear e a possibilidade de tensões regionais escalarem para conflitos de maior magnitude colocam a estabilidade sul-asiática como uma prioridade nas agendas de defesa e diplomacia dessas potências. Para os Estados Unidos manter a influência da região reforçada sua presença como potência global, enquanto para a Rússia a área representa uma oportunidade de fortalecer laços com parceiros estratégicos e contrabalancear o domínio ocidental. O conflito na Caxemira é uma ferida aberta que dura mais de 75 anos. Apesar de inúmeras tentativas de negociação, a desconfiança prevalece entre Índia e Paquistão. São dois países que não se entendem, somado ao sofrimento das suas populações locais. Isso torna a paz um objetivo difícil de ser alcançado. Enquanto isso, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam vivendo em condições alarmantes de insegurança marcada pela ausência de direitos fundamentais. Bom, o constante temor pela violência e a impossibilidade de desfrutar de uma vida digna, como todas as pessoas merecem. Essa realidade, que afeta inúmeros indivíduos diariamente, demanda ações concretas. É imprescindível o fortalecimento do diálogo entre as nações, a promoção de uma cooperação internacional afetiva e, acima de tudo, a prática genuína de empatia. Somente assim, deste modo, será possível avaliar o sofrimento diário enfrentado por muitas pessoas e caminhar em direção a um futuro mais humano e justo. Esperamos que essa apresentação tenha contribuído para uma melhor compreensão da complexibilidade desse tema tão delicado, destacando os diversos fatores históricos, políticos e estratégicos envolvidos. Resolver o conflito da Caxemira não é apenas uma questão regional de extrema importância, mas também um passo crucial para garantir a estabilidade e a paz em escala global, considerando os impactos que essa disputa pode gerar para as relações internacionais e para a segurança mundial como um todo. E essa foi nossa apresentação. Obrigada pela atenção. Espero que a senhora tenha compreendido. Esperamos ter mostrado todos os tópicos importantes.